Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo utilizado aqui no original hebraico é bará, que significa tirar do nada, trazer do nada a existência. E uma observação importante é que esse verbo é usado somente quando o sujeito é Deus. Deus e unicamente Ele é capaz de tirar do nada aquilo que não existe e trazer a existência. Verso de número 2. E a terra era sem forma e vazia. A palavra aqui utilizada é Aretz, que significa terra, solo, chão, país ou território. E o verbo aqui utilizado é hayetá, que pode significar ser ou se tornar. Então ambos os sentidos estão corretos. E para sem forma e vazia, foi utilizado um conjunto de duas palavras, tohu, vazio, caos, e vavorru. E ambas as palavras formam o seguinte significado: caos absoluto, desordem, confusão, ou seja, a terra era inabitável. Podemos então ler os versículos de número 1 e 2 de Gênesis 1 da seguinte maneira: No princípio, Deus trouxe do nada à existência os céus e a terra tornou-se desolada e inabitável. E então no versículo de número 3 diz o seguinte: E Deus disse, haja luz. Dizer significa lançar a palavra. Em João capítulo 1, versos de número 1 ao 3, diz o seguinte: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E, continuando ainda no verso de número 4, diz o seguinte: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em João capítulo 3, versículo 19 diz: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus, ele é a palavra, e é a luz que veio ao mundo. E no versículo de número 4, parte B, diz o seguinte, de Gênesis capítulo 1: E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Nós nos tornamos vazios e inabitáveis. O pecado nos deixou em desordem, em caos absoluto. Ele causou confusão. E então, Deus diz: haja luz. Jesus vem e muda tudo. Ele transforma tudo. Ele traz a luz para nossas vidas e começa a fazer separação. Ele tira o pecado. Ele tira tudo aquilo de ruim que havia em nós e começa a transformar a nossa natureza. E então ele começa a fazer uma limpeza geral em nós e a trazer vida para onde não tinha vida. Ele nos torna habitáveis. Ele começa a colocar em ordem aquilo que estava em plena desordem, em caos absoluto, e aquilo que estava confuso, ele começa a trazer sentido. Ele nos torna então habitáveis e nos traz a vida. O Espírito é a vida. Ele nos traz o Espírito Santo para viver em nós. E como continua aqui nos versículos de número 11 e 12: E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Quando passamos a ter vida em nós mesmos, nós começamos a gerar os frutos do Espírito Santo: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Que abriu meu entender, em tudo vejo, nessa luz eu vejo, em tudo vejo, nessa luz eu vejo, em tudo vejo, nessa luz eu vejo.